Josias, vou trazer aqui alguns pontos da nota do Carter Center. Eles falam que houve um fracasso da autoridade eleitoral em anunciar os resultados desagregados e que isso constitui uma séria violação dos princípios eleitorais e que por conta disso não foi possível verificar e nem corroborar os resultados declarados pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Dizem que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela teve o tempo todo um viés, eles usam a palavra em inglês, né, bias, pró-Maduro, e aí eles vão colocando alguns pontos de violações durante toda a campanha. Segundo o Carter Center, Maduro teve mais financiamento, visibilidade, abusou de recursos oficiais, né, campanha feita por funcionário público, uso de programa social, teve uma cobertura muito mais extensa e positiva na TV, no rádio, porque a mídia lá na Venezuela, a maior parte dela é cooptada pelo governo. O governo também tentou, segundo o Carter Center, restringir as campanhas da oposição. Eles relatam restrição de acesso aos centros de votação para observadores e representantes dos partidos da oposição e pressão nos eleitores com checkpoints montados pelo governo perto das sessões eleitorais. Agora, o ponto todo é que é o seguinte, Josias, o governo brasileiro vinha dizendo, inclusive Celso Amorim vinha dizendo isso, que ia esperar a divulgação das atas e ia esperar a manifestação do Carter Center, da ONU, para colocar uma posição mais formal do governo brasileiro. Amorim se reuniu com o pessoal do Carter Center lá em Caracas, pois agora a manifestação está aqui. E aí? Raquel, se me permite, só uma observação, Claro, Thales. curta e rápida. Nada garante que essas atas que venham a ser divulgadas, que o Lula está falando, esperando, que elas não serão manipuladas com esse tempo todo. Ainda há esse outro risco, que eu acredito muito provável, de as atas serem falsificadas. O Jamil saiu do ar, só avisando a nossa produção, o sinal dele sumiu, a minha telinha tá preta aqui. Estamos com um probleminha, tem o Thales e Josias aqui comigo, a gente já resolve essa conexão com o Jamil. Sim, nada garante, tanto que os observadores internacionais já estão abrindo mão dessas atas, dizendo, olha, não nos entregaram e mostrando todos os problemas que aconteceram durante a eleição. E aí eu queria ouvir o Josias, porque Josias, o governo brasileiro estava dizendo que ia esperar a manifestação dos observadores internacionais. Pronto, eles se manifestaram, a eleição não foi democrática. Agora precisa ser coerente, né? No momento em que o Lula ainda tropeça no óbvio, distraído, vem o Centro Carter, que observou as eleições presidenciais na Venezuela, e informa que o óbvio é mesmo o óbvio. Quer dizer, numa linguagem seca, direta, o Instituto, a entidade, esclareceu que essa disputa entre o Nicolás Maduro e o desafiante, o Edmundo González, não atendeu aos padrões mínimos, padrões internacionais de integridade e, portanto, não pode ser considerado como uma disputa democrática. E o Celso Amorim, como você realçou, Raquel, ele foi enviado à frigideira de Caracas pelo Lula e ele se fiava nesse VAR do Centro Carter para definir o seu tirateima. Dizia que era essencial a posição do Centro Carter para a definição desse tirateima em que o Brasil se meteu. E o parecer do Centro Carter foi claro como água de bica e considerou que houve uma grave violação de princípios eleitorais quando foi anunciada a reeleição do Maduro, sem a divulgação das atas com os resultados de cada sessão eleitoral. E o Maduro prometeu para o Celso Amorim que em algum momento ele vai levar esses dados à vitrine. E a partir daí, disse o Lula, a oposição que recorra à justiça se continuar insatisfeita. O diabo é que essa falta de transparência está longe de ser o único problema. O Centro Carter empilhou ali uma lista, um rol de violações capazes de transformar em piada qualquer recurso hipotético
que a oposição cogitasse impetrar na justiça venezuelana. Esses observadores, eles detectaram desrespeito à própria legislação da Venezuela, mencionaram um uso escancarado da máquina pública, pressão sobre os eleitores, restrições às liberdades da oposição, de organizações sociais, da imprensa, tudo isso e mais um claro viés pró-Maduro do órgão eleitoral da Venezuela. Então, contra esse pano de fundo, alguém que ainda tente contemporizar com o Nicolás Maduro, como fez o Lula na entrevista que concedeu ontem, corre o risco de grudar a sua biografia a pecha de golpista. Na semana passada, o Lula se disse assustado com a retórica do banho de sangue do Nicolás Maduro. Aí o ditador receitou chá de camomila. E o Lula talvez tenha exagerado na dose de chá, porque nesse momento o asfalto ferve na Venezuela, e aí o Lula diz que não tem nada grave, nada de assustador acontecendo no país vizinho. Falta definir susto. O que é que o Lula entende por susto? Que a contabilidade do caos já inclui uma dúzia de cadáveres, 84 feridos, 750 presos, 7 embaixadores expulsos de Caracas, tudo isso e mais o sequestro de um ex-deputado oposicionista, a ameaça de prisão do candidato, o Edmundo Gonzalez, o candidato da oposição, da madrinha dele, a Maria Corina. Então, ao dizer que tudo isso é normal que tenha uma briga entre o Maduro e a oposição, o Lula deixou claro que a língua dele está vivendo uma crise de significado. E ele mostra que essa crise é terminal quando ele diz que, remanescendo as dúvidas depois de divulgação de ata e tal, a oposição deve entrar com recurso na justiça. Considerando que o Lula sabe que a autoridade eleitoral, o judiciário na Venezuela estão todos a serviço do ditador, aí fica claro que o vocábulo significado perdeu definitivamente o significado. Então o Lula precisa entrar no eixo, porque nesse momento ele está brigando consigo mesmo. Porque ele disse lá atrás, semana passada, que estava assustado. Agora diz que não tem, está tudo normal, não tem nada que justifique um ponto de exclamação. Então não dá. E ao se autodesmoralizar, o presidente desmoraliza o próprio Brasil, desmoraliza a diplomacia brasileira, que o Itamaraty tinha colocado em cena uma nota muito ajustada, muito apropriada. O Itamaraty está enviando mensagens por meio da embaixada na Venezuela, alertando aos brasileiros que não devem se envolver em conflitos na Venezuela, quem estiver fazendo turismo lá deve tomar cuidado, e o presidente diz que não há razões para se assustar. Então, realmente, nós estamos vivendo uma crise semântica, em primeiro lugar, Raquel, e, em última instância, o Lula está desmoralizando o Brasil.